Quem está feliz, dá um glória a Deus. Graças ao bom Deus que nos concede a honra e o privilégio de mais uma vez estar com vocês aqui na Ceifa do Avivamento. Deus em Cristo Jesus seja louvado pela vida do santo anjo dessa igreja, o meu amigo pastor Elias, a pastora, esse casal abençoado que os céus me apresentou. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui nessa noite. E o bom de Deus é que Ele não despede ninguém de mão vazia. Hoje você vai sair daqui de posse de tudo aquilo que o céu já te prometeu. É muita gente para pouco glória. Deus vai entregar tudo aquilo que Ele prometeu nas suas mãos aqui hoje. Amados, eu tenho pouco tempo. Daqui a alguns minutos eu volto para Campinas. Mas antes eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Alguém veio ouvir a voz de Deus essa noite? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 4. Permaneça conforme a orientação do seu pastor. Se o pastor disse que você deve permanecer sentado, esteja sentado. Se o pastor disse que você deve ler a Bíblia em pé, conforme a orientação do nosso pastor, nós vamos permanecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 4. Diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Se você ficou de pé, antes de se assentar, Lucas 24, 49, só corroborando o que nós dissemos, é o mesmo versículo, só que dito por pessoas diferentes. Lucas 24, 49, que diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se você quiser e puder, diga amém por essa palavra. Assente dizendo a palavra mais bonita que vier na sua boca, tá bom? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ou os textos que nós acabamos de ler, são textos que remetem a uma promessa. Promessa essa feita pelo próprio Cristo depois de ressurreto e antes de ser assunto aos céus. Jesus morreu, ressuscitou. E 40 dias após sua ressurreição, Jesus, ele apareceu algumas vezes aos seus discípulos. E essas aparições de Jesus, além de testificar uma promessa que se cumpriu, que foi a sua morte, a sua paixão e a sua ressurreição, também tiveram propósitos muito específicos. Que propósitos foram esses? Jesus, ele apareceu a fim de dar instruções aos seus discípulos. Instruções essas que orientaria esses discípulos a como proceder pós Jesus ser assunto aos céus. Olha, durante esses 3 anos e meio eu ensinei a vocês, e agora chegou o momento de vocês colocarem em prática o ensinamento que eu dei a vocês. Agora vocês vão, e quando vocês forem, vocês vão pregar o evangelho que vocês viram e ouviram. Mas não se limitem aqui a Jerusalém. Vão para Samaria, vão para a Judeia, vão até para os confins da terra. Aonde vocês forem, anunciem esse evangelho, para que vocês tenham maestria,
para que vocês tenham excelência, para que vocês tenham capacidade de anunciar aquilo que eu ensinei para vocês. Eu vou dar para vocês algo extraordinário. Eu vou colocar dentro de vocês o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas vocês conhecerão, porque ele vai habitar dentro de vocês. Essa é a promessa. Vocês vão receber o Espírito Santo. E promessa, como o próprio nome já sugere, é algo que vai acontecer no futuro. E quando falamos de futuro, o futuro é incerto. Nem sempre nós sabemos quando vai acontecer. Quando se fala de futuro, nem sempre nós sabemos como vai acontecer. E em uma dessas aparições de Jesus, depois que ele ressuscita e aparece aos seus discípulos, ele reforça: o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês. O Espírito Santo vai repousar sobre vocês. Mas para que vocês recebam o Espírito Santo, existe uma condição. Quantas condições? Está frio, feio e fraco. Quantas condições? Uma. E qual é a condição? Vocês precisam ficar na cidade de Jerusalém, até que dos céus, até que do alto, o Espírito Santo desça sobre vocês. É muito bom, é muito bonito, é muito gostoso ouvir essas palavras de Jesus. Olha, vocês precisam estar num lugar específico, porque é nesse lugar que vocês receberão o Espírito Santo. Ouvir isso sentado numa cadeira azul, em pleno agosto de 2026, é muito bom. Mas qual é a realidade que os discípulos estão vivendo? Jerusalém era o pior lugar aonde eles poderiam estar. Jerusalém é onde eles viram o mestre ser morto. Jerusalém é onde eles vão ver a perseguição se consolidar. Jerusalém é onde Pedro foi afrontado até negar que era discípulo do mestre. Jerusalém é onde os fariseus vão começar a perseguir Cristo. Jerusalém é o centro político de Roma em Israel, e a política e a religião religiosidade, andavam juntos para perseguir aqueles que eram denominados cristãos. Em outras palavras, Jerusalém era o pior lugar aonde os discípulos poderiam estar naquele momento. E o que Jesus está pedindo para eles, apesar de bonito, não é algo fácil. Em outras palavras, Jesus está dizendo: para receber o Espírito Santo, vocês precisam estar no pior lugar que vocês poderiam estar. Para receber o Espírito Santo, vocês precisam se posicionar no pior lugar que vocês poderiam estar. Quando nós falamos de uma conferência chamada permanecer, permanecer significa estar em um determinado lugar e não está condicionado ao tempo. Olha só o que é a promessa, tanto em Lucas 24, quando em Atos capítulo 1, verso 4, elas são unânimes em dizer: estai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Até que do alto sejais revestidos. Não condiciona ao tempo. Não se sabe se vão ficar em Jerusalém 1 ano, 1 mês, 1 dia, 10 anos, 15 anos, 40 anos. Mas a promessa ela é específica: enquanto vocês não receberem o Espírito Santo, vocês precisam permanecer em Jerusalém. E a pergunta, porque o mundo é feito de perguntas e não de respostas, a pergunta é: quem gosta de ficar em lugares desagradáveis? Quem gosta de ficar em lugares ruins? Quem gosta de ficar em lugares improdutivos? Hoje, quando nós falamos de permanecer no sentido lógico da palavra,
Nós temos o costume de não permanecer em lugares que não nos fazem bem. Se um lugar, se um trabalho não me faz bem, eu saio daquele trabalho e procuro outro. Se uma casa não me faz bem, eu saio daquela casa e procuro outra. Se um carro não me proporciona aquilo que eu quero, eu vendo aquele carro e compro outro. Se uma pessoa, se um relacionamento não me dar aquilo que eu desejo, eu largo aquele relacionamento e procuro outro. Se o momento da minha vida não é um momento propício ou alinhado com aquilo que eu quero, eu deixo de viver aquele momento e vivo outro, porque permanecer para nós está condicionado àquilo que nos faz bem. Há pessoas que nos fazem bem, há lugares que nos fazem bem, há momentos que nos fazem bem. Pastor, e o que isso tem em comum para a minha vida como um todo? Por estarmos em lugares apenas que me proporciona coisas boas, eu me torno um ser humano imediatista, porque o bom para mim se tornou imediato. Você quer ver? Quando você sai da sua casa e num culto de domingo como esse, ou que você sai de um culto como esse, e você fala, antes de ir para casa, hoje eu não vou fazer janta, vamos passar numa lanchonete, porque nós vamos comer uma pizza, nós vamos comer um sanduíche, nós vamos comer um hambúrguer. Se o hambúrguer demora 15 minutos, você já está na mesa impaciente. Por que está demorando tanto? Eu só vim aqui porque falaram que saía rápido, eu só vim aqui porque essa pizza não é demorada. E quando a pizza demora, às vezes você é tão impaciente que você fala, não precisa mais, eu vou em outro lugar. Percebeu? Você gasta 15 minutos deslocando de um lugar para o outro, que se você tivesse permanecido, em 15 minutos talvez a sua pizza sairia. Mas por você se tornar imediatista, por você querer as coisas no seu tempo, você topa não permanecer. Por não querer as coisas no seu tempo, você topa perder o seu tempo. Eu não sei se você vai ter coragem da glória, mas eu vou ter coragem de falar. Está falando, não é do seu jeito, não é do seu tempo, é no meu momento, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é na hora de Deus. Ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém, está condicionado a passar por aflições, está condicionado a sofrer perseguição, está condicionado a passar por humilhações, está condicionado a ter que se esconder. Os cultos não eram num templo bonito como esse, os cultos eram na casa escondido. O glória não podia gritar igual o pastor Felipe, tinha que falar baixinho, porque se o soldado romano ouvir você dando glória, você poderia ser preso. E olha para mim aqui, eram nos momentos das maiores aflições que se levantavam os maiores crentes daquela geração. Eu vou dizer de novo, porque parece que vem alguém receber uma palavra. Eram nos momentos nas maiores perseguições que se levantavam os maiores cristãos daquela geração. Ei, olha para mim aqui, existe um ditado popular que fala assim, olha, mar calmo não forma bons marinheiros. Mar calmo não forma bons marinheiros. Quem disse que Deus vai te forjar como um grande vencedor, fazendo você viver em um momento que você não tem resistência para permanecer? Enquanto você permanece, Ele te dá força. Enquanto você permanece, Ele te dá resiliência. Enquanto você permanece, Ele te viveu a terra que mana leite e mel, experimentou do melhor dessa terra, possuiu, nunca perderam batalhas enquanto estavam diante da promessa de Deus. Por quê? Porque eles foram forjados 40 anos no deserto. Lembra de quando as muralhas de Jericó caiu? É muito bonito ver as muralhas caindo depois de 7 voltas, mas só sabe o valor de 7 voltas quem andou 40 anos no deserto, às vezes sem ver nada acontecer. E não é estou vendo que não está acontecendo, só enquanto você não está vendo, Ele está abrindo portas que são fechadas. Enquanto você não está vendo, Ele está curando doenças que nem você sabe. Enquanto você não está vendo, com esse glória eu
enquanto você não está vendo, Ele está livrando a sua casa, seus filhos, seus negócios. Você não está vendo. Qual é a dificuldade do imediato? Não permanecer. Eu não permaneço porque eu não vejo as coisas acontecerem. Pastor, eu já estou nesse emprego, já tem 6 meses. Eu faço da tripa e o coração, pastor Elias, ora para mim, porque eu não vejo possibilidade nenhuma de crescimento naquela empresa. Eu já estou querendo sair de lá. Pastor, eu nem sei se eu posso mais pedir oração. Eu estou orando pelo meu casamento e eu não vejo transformação naquele marido, pastor, porque quanto mais eu oro, mais parece que ele fica atribulado. Eu não estou vendo o resultado, então eu não permaneço. Eu já vou naquela igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e eu não vejo a minha vida mudando. Então, se a minha vida não muda naquela igreja, eu troco de igreja. Eu já estou morando nessa cidade, já tem 15 anos, e eu vim para aqui, para Belo Horizonte, para mudar de vida. 15 anos eu não mudei de vida, então eu mudo de cidade. Às vezes, o que impede-nos de vivermos grandes milagres é não saber esperar as coisas acontecerem. Pastor, e como é que eu espero as coisas acontecerem? Aprenda com os discípulos. Não arredem o pé de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu vou falar um negócio, mas vou falar até baixinho, porque se você não pegar, eu levo tudo para Campinas comigo. Quem sabe o que quer, espera porque sabe que vai valer a pena. Eu vou de novo, porque você parece que nem veio para o culto hoje. Vou de novo. Quem sabe o que quer, topa esperar, porque sabe que vai valer a pena. Se nós abrimos aqui agora para contar testemunhos e falar, irmão, quem recebeu uma grande vitória aqui, talvez você vai levantar a mão, outros vai levantar a mão. Deixa só para a gente desencargo de consciência. Quem já recebeu uma grande vitória aqui? Deixa eu ver quem já recebeu. Com esse glória não parece. Quem já recebeu uma grande vitória aqui? Recebeu? Abaixa a mão. Agora responda para você mesmo. Quanto tempo você esperou para receber essa bênção? Quanto tempo você esperou para receber esse milagre? Você não sabia quando ia acontecer, mas você continuou clamando. Você continuou buscando. Você permaneceu orando. Você permaneceu clamando. Você permaneceu buscando. E se eu te falasse assim, olha, Deus tem uma vitória para você, mas vai demorar o mesmo tempo para essa vitória chegar daquela que você esperava. Você falava, pastor, eu vou esperar, porque eu tenho certeza que vai acontecer de novo. É por isso que o momento da prova, e o permanecer está aqui, pastor. O momento da prova está onde? Deus te revela o propósito, mas Deus não te revela o caminho. Eu vou dizer de novo, Deus te revela o propósito, mas Deus não te revela o caminho, porque se Deus te revelasse o caminho, talvez você não toparia esperar. Se Deus te revelasse o caminho, talvez você não toparia permanecer. Mas por que ainda assim eu permaneço? Por que ainda assim eu resisto? Que ainda assim eu fico? Por que ainda assim eu clamo? Porque eu sei que aquele que me prometeu, ele é fiel para aquele. Esse glória nem da ceifa. Que me prometeu. O que é permanecer? Permanecer está em resistir. O Sylvester Stallone, eu acho que é no filme Rocky, que ele é o boxeador, né? Um dos Rocks, não sei se foi o 2 ou o 3. Ele fala, o grande vencedor não se mede pelo quanto ele consegue bater, mas é na capacidade de resistir e ainda assim permanecer de pé. Salvo engano, ele vai para 8 ou 9 rounds, um negócio assim no filme, e ele já está todo arrebentado, mas ele resiste, porque enquanto ele resiste, o inimigo se cansa.
Ah, você não está aí, não. Enquanto ele resiste, eu vou falar só para o senhor, pastor, porque o senhor está ligado. Enquanto ele resiste, o inimigo se cansa. Eu vou profetizar do jeitinho que está descendo. É todo domingo o diabo. Hoje eu vou colocar uma pedra no caminho dela. Hoje ela não vai na igreja de jeito nenhum. Aí você vem, machucada mesmo, mas você vem. Quando chega no domingo que vem, o diabo fala: agora eu vou parar ela. Agora eu paro ele. Você vem arrastando, mas você continua vindo. Por quê? Porque você está resistindo. Você está permanecendo na fé, permanecendo na confiança. Você fala: Deus, eu não arredo mão da minha casa, eu não abro mão da minha família, eu não abro, quem de mão levantada já, eu não abro sonhos, eu não abro já. Aí Deus vem e usa alguém para falar assim: olha, resistir o diabo e fugirá de vós. Desse glória a Deus, você não vem para receber. Teme ao Senhor, resiste o diabo. Levanta a mão para a mão levantada e não abaixa. A autoridade de Deus alguém não vai te dar talvez o milagre que você veio buscar hoje. O que Deus vai fazer? Aumentar o seu nível de resistência. Deus vai aumentar o seu nível. Eu vou dizer até você da glória. Deus vai aumentar o seu nível de resistência. Deus vai aumentar o seu nível de resistência. Você vai bater o pé na casa e é Satanás que vai sair de dentro da sua casa. Você vai trabalho e o diabo vai sair do seu trabalho. Porque Deus está aumentando o seu nível de resistência. Está pronto para resistir? Está pronto para resistir? Então segura que lá vai. Porque permanecer, isso aqui é só para quem é crente ligado. Permanecer produz transformação. Pastor, explica melhor, que eu acho que eu não peguei a revelação. Transforma como? Lembra que o que Jesus pediu para eles é algo muito difícil, porque era o pior lugar para eles estarem? Lembra disso? O que eles fazem? Já que eu preciso receber uma promessa em um ambiente hostil, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou deixar o ambiente me mudar. Se você não pegar isso aqui, mas sou eu que vou transformar o ambiente que eu estou. Eu vou melhorar porque isso aqui é bem mais forte do que você acha que é. O ambiente não tem poder para mudar quem você é, mas você tem poder para mudar o ambiente que você está. Eu vou começar da igreja e o pastor fala: aqui é a minha igreja. Aí ele fala: eu posso falar porque aqui é minha igreja. Eu posso falar porque aqui é minha igreja também. Então eu vou falar do jeitinho que eu recebi. Tem gente que vem na igreja e reclama do termômetro do culto. E Deus está dizendo: o culto não é o ambiente do culto que muda você. É você que muda o ambiente do culto. Pastor, não teve glória lá na igreja. Não teve porque você não deu glória. Não teve igreja. Você não tem. Eu estou profetizando. Isso aqui está ligado. Eu estou profetizando. Deus te dá autoridade para mudar os ambientes que você vive. Com essa glória nem eu acredito. Deus vai te dar autoridade para mudar os ambientes que você vive. É só para tem mão para levantar. Aquele ambiente familiar que era de na sua casa, hoje aquele trabalho que era hostil vai ser um lugar de assim diz o Senhor. Para quem está recebendo, onde tinha tristeza vai ter alegria, aonde tinha lágrima vai ter júbilo, onde tinha escassez vai ter fartura. Vai mudar o ambiente que você vive.
Pastor, eu não acredito nisso não, porque transformação, persistir, permanecer, transformação. Olha aqui, deixa eu te contar uma história. João capítulo 8 e capítulo 9, bem rapidinho, só para você pegar aqui. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. João capítulo 6, Jesus chega no tanque. Você está aí há quanto tempo? Você quer andar? Não, eu estou aqui há 37 anos, porque eu estou enfermo, e toda vez que a água é agitada, ninguém me joga lá. Não, eu não te perguntei, foi isso. Você quer andar ou não quer? Eu quero, não, se for assim, é só se for agora. Levanta, pega a sua cama e anda. Aí o alvoroço, o homem chegou no tanque, mandou andar, passa 2 capítulos, Jesus está saindo, isso, Jesus está entrando em Jerusalém, passa 2 capítulos, Jesus está saindo, tem um cego. Ô Senhor, tem como me curar? Eu quero ficar curado. Você quer ficar curado? Ele cospe no chão, faz um lodo, passa no olho do cego e fala, vai lá no tanque, chamado Siloé, e lava. Quando você lavar, você vai ficar curado. Deixa eu te contar um segredo que você não sabe. Não era sobre o cego, era sobre Siloé. Em Marcos, a Bíblia fala assim, olha, uma torre, em Lucas, a Bíblia fala, uma torre caiu em Siloé e matou 16 pessoas. Toda vez que se falava de Siloé, só se lembrava de morte. Toda vez que falava de Siloé, só se lembrava de tragédia. Toda vez que falava de Siloé, só se lembrava da catástrofe que aconteceu antes do cego chegar. Porque depois que ele chega e lava os olhos, Siloé, que Siloé? Aquela que o homem chegou cego, só lavou o rosto e saiu vendo. Não pegou, né? O lugar de morte se transformou num lugar de cura. Um lugar de tragédia se transformou num lugar de transformação. Você não deu glória, é porque você não entendeu nada. Eu vou melhorar. O que Deus está colocando dentro de você nessa conferência no domingo à noite te dará poder para transformar os ambientes que você vai chegar a partir. Irmão, melhora esse glória. Vamos lá, vamos. O que Deus vai colocar dentro de você a partir de hoje suficiente para você transformar os ambientes que você vai passar. Eu estou profetizando. Vai passar na rua e o ambiente da rua vai mudar só pela rua. Você vai chegar na igreja, o ambiente da igreja vai mudar só porque você chegou, porque você tem poder de transformar o ambiente. Pastor, mas tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Vou te falar agora. Antes de Deus fazer através de você, primeiro, Deus precisa fazer em você. Se você não guardou nada que eu falei, guarda isso aqui. Se você não guardou nada do que eu falei até agora, guarda só isso aqui. Antes de Deus fazer através de você, primeiro, Ele precisa fazer em você. Pastor, como é que eu tenho força, resistência, resiliência para permanecer? Como é que eu tenho força, resistência, resiliência para transformar ambientes? Quando você é transformado. E é por isso que Paulo dá um grito a Romanos capítulo 12, verso 2. E vós, não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado. Aonde, pastor? No meu jeito de vestir? Não. No meu jeito de falar? Não. Mas na renovação do vosso entendimento. E aí o permanecer se torna muito mais sério do que parece. Porque estar, isso aqui é muito forte, pastor. Obrigado. Obrigado. Pastor Elias, isso aqui é muito forte. Estar é diferente de permanecer. Olha aqui, um monte de gente. Gente bonita, gente abençoada. Mas tem muita gente que só está aqui. Mas não permanecem aqui. Porque estar é ocupação.
Permanecer é propósito. Vou de novo. Estar é ocupação. Permanecer é propósito. E propósito só é dado a quem tem entendimento. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz assim, olha, porque o Deus desse século cegou-lhes. Cegou o quê, pastor? O entendimento. Para quê? Para que você até veja, mas não entenda. Aí o glória até acaba. Tem muita gente que está vendo. Eu vou falar no português bem brasileiro, bem mineiro mesmo. Está na sua frente. E você não enxerga. Você quer um exemplo? Eu acho que eu falei isso aqui a última vez que eu vim na igreja. A gente dobra o joelho, clama, ore pela paz em Israel, ore pela paz em Israel, ore pela paz de Israel. Você não está vendo que a guerra em Israel é o cumprimento da palavra de Deus? Você sabe o que precisa acontecer para que então venha o desejado das nações? O que precisa acontecer? Que todos se voltem contra Israel. E aí quando Israel tiver assim, ó, não tem mais saída, aí vem sobre o monte. Então quando eu falo assim, em um tempo de guerra, olha que louco, pastor Elias. Em tempo de guerra, eu falo, ore pela paz em Israel. Se eu quero paz em Israel, eu estou retardando a volta do Messias. Pastor, e por que a gente vê isso? É porque a gente vê, mas não entende. Por que tem tanta briga naquele casamento? É porque você vê que não é normal. O seu marido está brigando daquele jeito, mas você não entende. Pastor, por que os meus filhos mudam o comportamento e eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, dou de tudo para aquele menino? É porque você até vê, mas você não entende. E aí aquilo que a gente não controla, isso aqui é muito sério, gente. Aquilo que a gente não controla, a gente tende a abandonar. Aquilo que não está na minha capacidade de controle, eu acho mais fácil deixar de lado. E tem muita gente perdendo sonhos porque acha que não controla. Tem muita gente perdendo famílias porque acha que não controla. Tem muita gente abandonando o projeto porque acha que não controla. Deixa eu falar algo aqui bem baixinho, e se você não quiser pegar, eu levo tudo comigo para Campinas. Experimenta colocar na mão de Deus. Não. Faz só um teste. Só uma semaninha. Fala assim, Deus, eu entrego nas suas mãos os meus problemas, os meus sonhos, os meus projetos. Eu entrego na sua mão. Aí Deus vai falar para você assim, ó, fica de lado. Deposita sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu vou cuidar de você a partir. Não, vou de novo. Experimenta depositar sobre mim toda a sua ansiedade, porque aí você vai ver que eu vou cuidar de você. Olha para mim aqui, permanecer não precisa ser difícil, permanecer não precisa ser doloroso, permanecer não precisa ser árduo, não precisa ser um fardo. Sabe por quê? Porque quando eu decido permanecer, eu não entro em um estágio de batalha, eu entro num estágio de descanso. Vou de novo para ver se você pega. Quando eu resolvo permanecer, eu não entro em um estágio de batalha, eu entro em um estágio de descanso. E eu falo isso e te provo na Bíblia. Salmo de número 91. Olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Era para ter dado um glória, mas eu vou de novo. Salmo de número 91. Aquele que habita, todo mundo conhece, porque fica até aberto lá na sua estante no Salmo 91, não é verdade? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pastor, o senhor é muito mais exegeta do que eu, então diga para mim, o que é habitar? Habitar não é uma visita, habitar não é uma passagem, habitar é uma
permanência. Eu vou de novo. Habitar não é visita, habitar não é passagem, habitar é permanência. O salmista está dizendo: aquele que permanece no esconderijo do Altíssimo, ele descansa debaixo da sombra. Eu estou profetizando para quem veio da glória. Jesus vai colocar você debaixo da asa dele hoje. E ele está dizendo: se você topar ser debaixo das minhas mãos, eu topo te abençoar, eu topo te transformar, eu topo te exaltar, eu topo te honrar. Agora, permanecer precisa ter um propósito. E eu encerro agora. Qual é o propósito? Eles permaneceram em Jerusalém, mas não foi olhando para o sol. Não foram olhando para a lua. 3 coisas que eles faziam. Primeira, quem quer ouvir, diga amém. Primeira coisa, enquanto eles permaneciam, a Bíblia diz que eles oravam. Você não pode parar de clamar. Você não pode parar de orar. Não há nada mais poderoso do que a oração. Os maiores milagres foram vividos debaixo de oração. O leão só não devorou Daniel porque antes de entrar na cova ele já orava 3 vezes ao dia. Jezabel só não matou Elias porque antes de Jezabel pensar em matar Elias, Elias já orava ao Senhor constantemente. O sol só parou porque Josué resolveu parar a guerra e decidiu orar. Não está implícito, não está explícito na Bíblia, mas a fornalha só não consumiu Sadraque, Mesaque e Abednego porque aqueles jovens eram jovens de oração. Todo grande milagre que o próprio Jesus, sendo Deus, ele realizou debaixo da oração. E por que você quer viver milagre, mas não quer orar? Eu vou lá no pastor Elias e na pastora, porque eles vão orar por mim. Quando quiseres falar com Deus acerca de qualquer coisa, entra no seu quarto. Não chama o pastor, não. Entra no seu quarto. Fecha a porta. Fala com ele no secreto. Segundo, e essa aqui, talvez, do permanecer, é a mais forte de todas. Enquanto eles permaneciam em Jerusalém, além de orar, eles estavam unidos. Atos 2 só aconteceu por causa de uma premissa. Pergunta qual? Não, fala forte. Pergunta qual? E cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O poder da união. Irmão, eu não estou falando de 50 pessoas unidas aqui. Olha o que o próprio Jesus disse. Se 2 pessoas, quantas pessoas? Concordar acerca de qualquer coisa aqui, é Jesus falando, eu rogarei ao Pai, para que assim seja feito. Se 2 pessoas têm poder de fazer Jesus interceder ao Pai, imagina o que uma igreja tem poder de fazer se ela estiver unida. Terceiro, pode aplaudir, pode aplaudir. Eles buscavam a Deus. E aqui eu deixei bem claro. Eu estou quase no horário, pastor. Tenho 6 minutinhos. Estou quase no horário. Eles oravam e eles buscavam a Deus. Eles oravam e eles buscavam a Deus. Parece a mesma coisa, mas são coisas distintas. Orar está no ato de falar. Buscar está no ato de agir. Eita, orar está no ato de falar, buscar está no ato de agir. Não adianta eu dizer que oro para que Deus faça, se eu não faço nada para provocar a ação de Deus na minha vida.
Não adianta eu dizer que permaneço, se as minhas ações não são ações de quem permanecem. Deus não quer mudar apenas as suas ações. Deus te trouxe aqui porque Ele vai mudar as suas atitudes a partir de hoje. Não, com esse glória nem eu acredito. Deus não vai mudar as suas ações, Deus vai mudar as suas atitudes. Receba essa palavra. Quem permanece da presença não é moldado pela a permanência transforma o caráter antes de revelar o propósito. Antes de Deus usar as suas mãos, Deus vai transformar a sua mente. Quem permanece, se você permanece é transformado. Quem é transformado é revestido. Quem é revestido está. Vou dizer de novo. Quem é transformado. Quem é transformado é revestido. Quem é revestido está. Outra, receba essa. O maior inimigo do propósito. Sempre. O maior inimigo do propósito, às vezes, é a nossa pressa. O maior inimigo do propósito nem sempre é o pecado. O maior inimigo do propósito às vezes é a nossa pressa. Aprenda, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Deus não chamou os discípulos para correr antes da hora. Deus chamou os discípulos para permanecer até a hora certa de agir. Fica no lugar que Deus te colocou. Fica no lugar que Deus te posicionou. Fica no comissionou. O momento de Deus agir vai chegar. E quando Deus agir, nada vai impedir de Deus na sua vida. Nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Não tenta forçar o propósito. Permaneça do jeitinho que Deus te colocou. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quem recebe essa palavra, aplaude o Senhor o mais forte que você pode. Aplaude, Jesus merece.